Literamate, raciocínio lógico, matemático no ar com vocês. Hoje, professor Evandro Ferreira, IWA, com língua portuguesa da Banca Instituto Juscelino Kubitschek. Mas professor, mas o canal da Literamate, o litera vem de letra, do latim. Litera quer dizer letra, math de matemática. Então, eu trabalho tanto com a álgebra, né, que era uma ramificação da matemática, mas também com a parte de letras também. Então aqui agora a gente tem essa novidade aí para ajudar aí você no seu concurso. Então desde já aí se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para ajudar o nosso trabalho. Lembrando que nós já temos uma aula aí feita com língua portuguesa dessa banca, beleza? Então você pode estar acessando depois aí para você estudar o concurso. E aí vamos estar fazendo essa hoje e teremos outras aí até a véspera da prova. Professor, qual prova? O pessoal está se preparando para o concurso da Prefeitura de São José de Ribamar. Vou até colocar aqui para você saber de onde está saindo, para onde está indo, ó. Prefeitura, ó, botar concurso, né? Concurso de São José de Ribamar. Isso fica onde? Fica no Maranhão. Deixa eu botar aqui bonitinho para você ficar ciente dos informes. Mas você já viu na capa? Sim, mas vai ter que também para ficar bonito. Professor, mas está cortando. Calma, que eu estou diminuindo o tamanho. Então, vai preparando aí aquela água, preparando aquele suco e se preparando para ver quantas questões você é capaz de acertar. Beleza? Simbora aí. Primeira questão. A gente vai começar, obviamente, com a questão da prova. Então, vai ter um texto, obviamente. Ok? Por que esse texto, professor? Porque vai vir questões de interpretação de texto. Então, a gente precisa conhecer o texto para depois a gente destacar e marcar. A gente vai embora, vai que vai e resolve as questões. Então, aqui cai muito compreensão textual, interpretação textual, né? Essa banca vai cobrar também, tá? Então aqui é um texto. O texto é o seguinte: o trabalho e o meio ambiente. Professor, mas você vai ler o texto todo? Para resolver algumas questões, precisamos ter conhecimento do texto. Então não tem como fugir não. Nós temos que voltar de novo, ler, aí ficar os pedaços. Então vamos ler logo, a gente vai entender o que o texto quer dizer e a gente só volta para demonstrar o que o texto está apresentando para a gente marcar a questão certa. O trabalho e o meio ambiente. Quando pensamos em trabalho, deixa eu já pegar meu marca-texto aqui, perdão, aqui a canetinha sumiu, pronto. Quando pensamos em trabalho, logo nos vem a ideia de nosso esforço, realizá-lo ou do tempo que vamos gastar executando essa atividade. O que revela uma visão um tanto egoísta, pois nos viramos sempre para nós mesmos. Se envolver dinheiro ou nota, aí sim que o eu mesmo fala mais alto. Antes de continuarmos esse papo, vamos tentar definir o que é trabalho. Trabalho pode ser entendido como o resultado, deixa eu marcar aqui, pode ser entendido como o resultado de uma ação sobre o meio, que o modifica de forma a trazer algum tipo de benefício para quem executa essa ação. Veja que nessa conceituação aparecem os termos ação, vamos destacar isso aqui também, aparecem os termos ação, meio, modificação e benefício. As preocupações humanas, esforço, tempo e valorização não entram nesse conceito. Então, são as que não entram. Então, as preocupações humanas, esforço, tempo e valorização não entram nesse conceito. Não por não ser importante, mas porque o sentido da palavra é o mais amplo e abrangente e não visa só
o nosso umbigo, a nosso umbigo. A visão humana atual do que é o trabalho tem contribuído para uma postura individual, em que o que interessa é o benefício próprio, sendo ignoradas as modificações impostas ao meio. Esse é o texto que a banca trouxe, beleza? Aí, continuação aqui do texto. Em um trabalho estão sempre envolvidos a mão de obra. Então, vamos destacar isso aqui. Em um trabalho estão sempre envolvidos a mão de obra, a matéria-prima, as ferramentas, o produto e os resíduos. Esse trabalho pode ser algo muito complexo, como a produção de um automóvel numa linha de montagem ou até a execução de uma atividade proposta de matemática. Nesse caso, a mão de obra é o aluno, a matéria-prima é o seu conhecimento, as ferramentas são lápis, borracha, papel, etc. O produto é o próprio trabalho e os resíduos são as raspas de borracha, as tiras de madeira do lápis apontado, as unhas roídas, etc. Veja que nos preocupamos, antes de realizar o trabalho, basicamente com as longas horas perdidas, entre aspas, perdidas, para executá-lo e com o esforço mental e físico para a sua realização. Após a execução, simplesmente ficamos preocupados com a entrega e a valorização. Aparente nota dada ao produto de nosso esforço. Texto aí de Marcelo Nunes, Mestriner, Trabalho e Consumo, São Paulo, 2000. Beleza? Então, a banca deu esse texto aí e vai cobrar, também nessa mesma prova, se eu não me engano, foi a prefeitura de Afonso da Cunha, no Maranhão, tá? Vai cobrar, a gente vai ver aqui agora, a compreensão e interpretação textual. Você vai ver aqui agora, a partir das questões que a banca vem trazendo. Então, aqui, ó, não errei. Prefeitura de Afonso da Cunha. Questão 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, então, de acordo com o texto, então vou ter que ler o texto, não tem jeito. Qual é a definição de trabalho? Então, se eu viesse para a questão primeiro, eu teria que voltar ao texto, para achar como o texto define trabalho, não como você define, como alguém define, como o texto define. Aí, letra A, esforço físico e mental realizado por uma pessoa para obter um benefício financeiro, ele fala disso. B, atividade que envolve a ação sobre o meio, modificando e trazendo benefício para quem a executa. Letra C, processo de execução de uma tarefa que envolve apenas mão de obra e ferramentas. E letra B, conjunto de atividades realizadas com o objetivo principal de valorização pessoal e financeira. Então é como o texto, como o autor do texto, como o texto define trabalho. Vamos voltar lá. Vamos ver se te marcou. Olha só, vamos lá. Aqui de azul, ó, marcado de azul aqui, vou trazer aqui o marca-texto aqui amarelo. Ele, cadê, gente? Marca-texto, ajuda, por favor. Pronto. Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio. Opa, vamos ver se tem uma coisa que tem alguma coisa a ver com isso lá nas alternativas. Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio. Vamos ver. A primeira, esforço físico e mental realizado por uma pessoa para obter benefício financeiro. Ele não fala sobre isso, até aí não fala sobre isso. A segunda, atividade que envolve a ação sobre o meio. Opa, até aqui bateu, né? Atividade que envolve a ação sobre o meio. Deixa eu aumentar aqui esse marca-texto que está muito fraquinho aqui, senão pronto, aqui fica melhor, né? Vou voltar aqui. Ele te modificando e trazendo benefício para quem executa. Vamos ver. Sobre o meio, aí nós voltamos. Que o modifica de forma a trazer algum tipo de benefício para quem executa essa ação. Pronto. Já encontramos a alternativa correta. É a atividade que envolve a ação sobre o meio, modificando e trazendo benefício para quem executa. Professor, mas ele está com outras palavras lá. Mas a definição do trabalho é essa definição aqui. Ó, atividade que envolve a sobre o meio, vamos lá,
A atividade de verdinho, trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio, ok? Que o modifica de forma a trazer algum tipo de benefício para quem executa essa ação. E que ele fala atividade que envolve ação sobre o meio, modificando, ok? E trazendo benefício para quem a executa, ou seja, quem executa essa ação. Então ele está dando definição de trabalho aqui na letra B, conforme o texto nos diz. Tá? Então ele não define como esforço físico e mental realizado por uma pessoa para obter um benefício financeiro. No momento algum ele falou sobre isso. Na letra C, ele não, processo de execução de uma tarefa que envolve apenas mão de obra e ferramentas. Não, a gente viu que não é só isso, né? Deixa eu ver o que a gente marcou aqui. Cadê? Esforço, tempo, valorização não entram. Aí entra o que? Ação, meio, modificação, benefício. Mas não é aqui não. Aqui, ó. Mão de obra, matéria-prima, ferramentas, produto e resíduos. 5 itens. E aqui ele trouxe para a gente o quê? Ele trouxe execução de uma tarefa que envolve apenas mão de obra e ferramenta. Não. Ele trouxe 5 itens, não trouxe só 2. Tá? E a letra D, conjunto de atividades realizadas com o objetivo principal de valorização, não pessoal e financeira, ele não falou sobre isso aqui. Tá? Então a definição é a letra B. É a atividade que envolve a ação sobre o meio, modificando esse meio e trazendo benefício para quem a executa. Beleza? Gabarito aqui, letra B. A gente viu aí que está de acordo com o texto apresentado. Beleza? Para a próxima aí. Próxima questão. Qual é a crítica implícita feita pelo autor em relação à visão atual do trabalho? Então, a crítica implícita, ela está nas entrelinhas do texto, beleza? Está nas entrelinhas do texto. Então, qual é a crítica que o autor traz que está implícita à visão do trabalho? A gente vai ter que buscar de novo no texto. Vamos lá? Mas vamos lá. Vamos ver a alternativa para poder te ir com alguma coisa já em mente e lembrar do que a gente leu aqui. Vamos ver o que está implícito sobre o trabalho. A atual visão do trabalho é muito focada na eficiência e produtividade. B. A atual visão do trabalho desconsidera a importância do esforço físico. C. A atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio e se concentra no benefício próprio. E letra D. A atual visão do trabalho supervaloriza o tempo gasto na execução das tarefas. Então vamos ver aqui qual é a crítica que está implícita pelo autor em relação à visão atual do trabalho. Vamos lá. Vamos ver se ele já mostra isso aqui. É uma crítica implícita, né? Vamos ver aqui no início aqui o que a gente destacou aqui. Deixa eu voltar aqui com o marca-texto que vai ajudar aqui a gente. Quando pensamos no trabalho, logo nos vem a ideia de nosso esforço para realizá-lo ou o tempo que vamos gastar executando essa atividade. O que revela uma visão um tanto egoísta, pois nos viramos sempre para nós mesmos. Opa! Vamos destacar isso aqui, vamos ver? Ó, o que revela uma visão um tanto egoísta, pois para o autor nos viramos sempre para nós mesmos. Vamos ver se... Aí continua ali, né? Se envolver dinheiro ou nota, aí, falando que a gente se vira para nós mesmos, olha para o nosso próprio umbigo, né? Então, se envolve dinheiro ou nota, aí sim que o eu mesmo fala mais alto. Então, está fazendo uma crítica que a pessoa que trabalha, ela está se voltada para si, para o dinheiro, tudo mais. Vamos lá, bons alternativos ali. A crítica é a atual visão do trabalho é muito focada na eficiência e produtividade. Ele não faz crítica a isso, ao contrário. Ao contrário, ele quer isso mesmo. Tá? B. A atual visão do trabalho desconsidera a importância do esforço físico. Ele não fala que desconsidera, ele fala que é importante o esforço físico. Então, essa parte desconsidera também deixou a letra B errada. C. A atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio e se concentra no benefício próprio. Opa, olha aqui a palavra benefício próprio aqui, ó. Vamos deixar para a gente analisar depois o início, tá? Letra D, a atual visão do trabalho supervaloriza o tempo gasto na execução das tarefas. Olha, a lida que a gente deu ali
ele não supervalorizou o tempo gasto na execução das tarefas, né? Vamos ver ali? Ele não fala nisso, não faz crítica a essa supervalorização no tempo gasto das tarefas, beleza? Então, ele está falando na supervalorização, no caso, supervalorização, na concentração do benefício próprio, olhar para o eu mesmo, para o dinheiro, né? Para ganhar e tudo mais. Então, aqui, a letra C, ela já tem uma parte que a gente já viu que, beleza, está no texto. E início da letra C, a atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio. Vamos ver isso aqui? Vamos ver se está falando sobre isso aqui. Cadê? Onde nós fomos marcar ali. Deixa eu pegar aqui com uma corzinha aqui diferente. Da ação. Trabalho pode ser entendido, isso aqui a gente já viu. O que nos revela aqui em cima, né? O que nos revela uma visão um tanto egoísta, pois nos viramos sempre para nós mesmos, beleza. Antes está o que ali? Quando pensamos em trabalho, logo nos vem a ideia do nosso esforço para realizá-lo. Logo nos vem a ideia do nosso esforço para realizá-lo, ou do tempo que vamos gastar executando a atividade. Vamos ver se tem a ver aqui. A letra C, a atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio. Falou ali de modificações ao meio? Ignora as modificações impostas ao meio. Ou do tempo. Tá. A segunda parte está ok. Tá bem a cara da letra C aqui, né? Se envolveu nota, trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio. Olha, que modifica de forma a fazer, a trazer algum tipo de benefício para quem executa a ação. Então aí tem a conceituação, né? Então as preocupações humanas, esforço, tempo, valorização não entram nesse conceito. Somente ação, meio, veja que nessa concentração aparece, vamos marcar isso aqui. Veja que nessa concentração aparecem os termos ação, meio, modificação, benefício. Vamos lá. Ação, meio, modificação e benefício. Então, a atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio. Então, aqui, o autor ele faz uma crítica ao olhar para si, a concentração do benefício próprio, ok? Então, aqui, quando ele fala que a atual visão do trabalho ignora as modificações impostas ao meio, ele está fazendo uma crítica em relação até à questão número 1, que ele fala que é uma atividade que envolve a ação sobre o meio. E aqui ele está falando que a atual visão do trabalho ignora modificações impostas ao meio. Então, e se concentra no benefício próprio. Então, o autor aqui ele traz uma crítica aqui a se ignorar as modificações que são impostas ao meio, né? E se concentrar em benefício próprio. Vamos ver de novo e novamente aqui, quando a gente acha a resposta da letra da número 1, ele também tem o entendimento da número 2, que ele diz assim, o trabalho pode ser entendido como o resultado de uma ação sobre o meio, que o modifica de forma a trazer algum benefício para quem executa essa ação. Então, esse trecho sublinhado aí, ele é o trecho que vai nortear a nossa letra C, beleza? Então, a crítica implícita pelo autor em relação ao trabalho é essa de ignorar as modificações impostas ao meio, se concentrar no benefício próprio, ok? Então, gabarito letra C aqui. Quando você lê a atual visão do trabalho é muito focada em eficiência e produtividade, você viu que ele não falou sobre isso aqui. Tá? A letra B, a atual visão do trabalho desconsidera a importância do esforço físico, ele não falou em desconsiderar também, não fez crítica a desconsiderar a importância do esforço físico, ao contrário, que é importante. Tá? É onde ele critica implicitamente. A letra D fala que a atual visão do trabalho, ele critica o quê? Será que ele critica a supervalorização, o tempo gasto da execução das tarefas? Não, ele não critica isso aqui, beleza? Ele não critica. Então, ele vem criticar esse benefício próprio, só vai pensar no dinheiro, só vai pensar no que você vai ganhar, tá? Em cima do que nós lemos nessa primeira parte,
ok? Então, gabarito aí, letra C de coração. Vamos para a próxima aí. Próxima questão, questão 3. Também é do texto. No exemplo dado sobre a execução de uma atividade proposta de matemática, qual dos elementos, um deles, né? Qual dos elementos não é mencionado como parte do processo de trabalho? Então temos aí ferramentas, mão de obra, ele nem botou com hífen, mão de obra tem hífen, tá? A banca ela ignorou isso aqui e botou mão de obra sem hífen, que deveria ter colocado hífen. Eu só copiei conforme estava na prova, tá? Então aqui deveria ter um hífenzinho. Matéria-prima ou valorização. Então, qual desses elementos aqui não é mencionado quando ele fala na atividade proposta da matemática como processo de trabalho? Vamos usar o texto. Vamos procurar aqui onde está falando sobre matemática, acho que é a segunda parte, né? Achei. Vamos lá. Por isso que é bom destacando aqui, ó. Esse trabalho pode ser algo muito complexo, como a produção de um automóvel, uma linha de montagem, ou até a execução de uma atividade proposta de matemática. Nesse caso, a mão de obra é o aluno, a matéria-prima é o seu conhecimento, as ferramentas são lápis, borracha, papel, etc. O produto é o próprio trabalho e os resíduos são as raspas de borrachas, as tiras de madeira do lápis apontado, as unhas roídas. Então, alguma coisa aqui não ficou faltando na questão número 3, beleza? Então, vamos lá, ferramentas. Ele fala de ferramentas? Vamos ver aqui se ele fala de ferramentas. Eu sei que o primeiro aqui que ele fala é mão de obra. Vamos lá, vamos ver se está a mão de obra lá, que a gente já elimina a mão de obra, pronto. Já eliminamos a letra B. Mão de obra ele menciona. Vamos ver a outra que ele menciona aqui. Ele menciona aqui matéria-prima. Matéria-prima. Tem ali? Tem. Na C. Então ele mencionou. Ele não ignorou. Vamos ver a outra aqui. Ele menciona ferramentas. Ferramentas e produto. Vamos ver se tem ferramentas e produto ali. Tem ferramenta na letra A. Produtos não aparece aqui. Agora vamos ver, né? Se ele mencionou ferramentas, mão de obra, matéria-prima, o que faltou mencionar? Valorização. A gente vai concluir aqui agora. Aí, ferramentas, produto, que eu já destaquei aqui de verde, que é o próprio trabalho, resíduos. Então, faltou ele mencionar a tal valorização. Então, o camarada aqui, ele não vai muito para essa linha de valorização do trabalho da mão de obra, não, né? Do dinheiro. Ele fica revoltado, só pensa em si. Então, o gabarito aqui é a letra D. Valorização não é mencionada. Ferramenta, mão de obra, matéria-prima, ok? Aí tem produto, tem resíduos, mas valorização não está, portanto, letra D. Deixa seu like e deixa de ser burrinha. Se inscreva no nosso canal, ok? Vamos para a próxima aí. Próxima questão. Viu aí como é que a banca trabalha muito com o texto? É a questão número 4. Questão 4 diz o seguinte. Qual a função sintática... Opa, agora vem sintaxe aí, ó. Qual a função sintática do termo destacado na frase? O menino entregou o livro ao professor. O menino entregou o livro ao professor. Aqui faltou uma coisinha aqui, tá bom, gente? Aí foi um erro de digitação aqui do titio. Aqui... ao professor ele está destacado, tá? Essa parte aqui está destacada, que eu esqueci de destacar. Então aqui deixa eu sublinhar aqui para ficar destacado. Ok. Então vamos lá. A função sintática do termo destacado na frase. O menino entregou o livro ao professor. Então qual é a função de ao professor? Beleza? Então vamos atacar agora essa frase aqui. Bom, ao professor pode ser sujeito? Não, porque como é que eu vou saber quem é o sujeito? Eu vou perguntar ao verbo. Entregou, o verbo é entregar, né? Entregou é o que? É o verbo, tá? Então pergunta ao verbo.
Quem entregou? Quem entregou? O menino. Então o menino é o sujeito. Então o sujeito aqui é o menino, então não pode ser ao professor. Ok? Aí nós temos ali objeto direto, predicativo do objeto. Agora, como é que eu vou saber se é objeto direto ou indireto? Eu preciso perguntar ao verbo. O menino entregou. Entregou o que? Né? O menino entregou o que? Entregou a quem? Se a pergunta é a função sintática de ao professor, tá? Que é o termo destacado na frase, então eu vou atacar o ao professor, beleza? Então, esse ao professor, ele não tem preposição, beleza? Quando eu pergunto, o menino entregou o quê? O livro. Entregou a quem? Você vê que eu não utilizo preposição, tá? Então, se eu pergunto o a quem, entregou o que, tá? Não tem preposição. Então, logo, eu vou complementar essa frase com um objeto direto, que não tem preposição, beleza? Então, o gabarito aqui é a letra B, que é o professor, é o objeto direto. Letra B de Batman, ok? Então, é só fazer pergunta ao verbo, você encontra o sujeito, você encontra seu objeto direto, seu objeto indireto, ok? Vamos para a próxima questão aí. Questão número 5. Na frase, os pássaros voam livremente no céu. E aí o titio, de novo, falando a digitação aqui, tá? A palavra livre, que quando a gente copia, não vem com o sublinhado lá da prova, tá bom? Estou com a prova perto de mim aqui. A palavra livremente é ele já diz aqui livremente, né? A palavra livremente é então aqui ele quer o quê? Ele quer o significado de livremente, tá? Então a gente vai destacar aqui de novo a frase: os pássaros voam livremente ao céu. Bom, livremente é advérbio, substantivo, adjetivo ou pronome? Vamos lá. Primeira coisa aqui. O livremente, deixa eu reescrever essa frase aqui, que fica melhor para analisar. Os pássaros voam, ao verbo voar aqui, voam o quê? Livremente no céu. Pronto. Pode ser, vamos por eliminação, pode ser substantivo esse livremente aqui? Não, porque o substantivo aqui a gente sabe que vai ser os pássaros, ok? Pode ser um adjetivo? O adjetivo é o quê? É aquilo que qualifica, que caracteriza o substantivo. Então, não tem nada que caracterizando, qualificando o substantivo, que é pássaros. Pássaros é o substantivo. Se ele fala assim, pássaros grandes, pássaros pequenos, pássaros bonitos, pássaros feios, pássaros enormes, pássaros verdes. Então, os pássaros voam livremente. Esse livremente não qualifica o pássaro. Tá? Ele está trabalhando junto com o verbo. Esse livremente trabalha junto com o verbo. Tá? Voam o quê? Voam alto, voam baixo, voam livremente, voam com medo. Tal. Então, esse voam livremente, ele está trabalhando junto com o verbo. Então, não pode ser também adjetivo. Pronome, muito menos. Não tem pronome aqui. Tá? Não é pronome isso aqui. E aí, sobra o advérbio, que justamente faz essa função. Que ele vai trabalhar junto ao verbo. Os pássaros voam, podia botar os pássaros voam no céu, mas ele quis dizer que os pássaros voam livremente no céu. Então, está trabalhando junto com o verbo, ele age junto com o verbo. Então, isso aqui é um advérbio, ok? É um advérbio. Então, a letra A é o nosso gabarito da questão número 5. Então, advérbio e advérbio de modo, né? Temos vários tipos de advérbios aí, não é o caso que não está querendo o tipo de advérbio, mas advérbio de modo, beleza? Então aqui, rapidamente a gente matou quando a gente vai eliminando aquilo que livremente não é. O substantivo não é porque tem os pássaros, não é um pronome, não é adjetivo porque não está qualificando os pássaros, a pessoa pode errar aqui, no caso achar que
Livremente tem a ver com os quatro, não. Tem a ver com o voo dele. Voo livremente, beleza? Por isso que é um advérbio. Vamos para a próxima aí. Próxima questão. Qual a classe gramatical? Olha aí de novo. Classe gramatical da palavra destacada na frase. Professor, qual palavra? Aí o professor fala assim: perdão, estou com a prova aqui, mas não saiu o sublinhado. A palavra aqui é a feliz, tá bom? É a feliz. Professor. Vamos lá. Qual é a classe gramatical destacada na frase? Ela está muito feliz com a notícia. Vamos destacar aqui a frase, que aí depois a gente vai em cima desse feliz aqui, que é o que ele está querendo. Beleza? Então ele quer saber a classe gramatical. Bom, ela pode ser um advérbio igual ao anterior? Não tem verbo ali, não está junto com o verbo. O verbo é o quê? O verbo estar, né? Então, ela estava, tá? Então, aqui nós temos o verbo, estava, tá? Então, feliz não há junto com o verbo. Ela estava feliz? Não, está muito feliz, beleza? Presta atenção aqui. Que aqui o pessoal pode se confundir. Substantivo? Não, substantivo não, beleza? Aqui que não é substantivo mesmo. Ela pode ser um adjetivo? Bom, pode ser que sim, né? Um pronome. O pronome também já descarta. Por quê? O pronome aqui é o ela, né? O pronome pessoal, tá? Aqui é um pronome pessoal. É o ela. Então eu já descartei aqui pronome e substantivo. Agora tem que saber se é um adjetivo ou um advérbio. Professor, mas não é advérbio não? Ou não é um adjetivo não? Vamos lá. Vamos perguntar ao verbo. Estava. Quem estava? Ela. Ela estava o quê? Feliz. Esse feliz, ele está fazendo uma relação direta a ela. Beleza? Então, esse ela aqui, alguém, né? Alguma moça, alguma mulher, alguma, sei lá, não vou falar animal, falou porque ela estava muito feliz com a notícia, tá? Então, vamos dizer, alguma pessoa do sexo feminino. Então, ela estava o quê? Feliz. Esse feliz está adjetivando a palavra ela, beleza? Então, portanto, aqui é um adjetivo. Não é advérbio porque ele não age junto com o verbo, beleza? O muito está ali, estava muito. É muito o quê? Feliz. Estava muito triste. Triste é o adjetivo. Estava muito animada. O animada é o adjetivo. Estava muito chorona. Chorona seria o adjetivo. Estava muito feliz. Então, o feliz é o adjetivo. Portanto, gabarito, letra C de curta, comenta e compartilha. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima questão. E só lembrando aqui, só para não ficar vazio aqui, tá? O muito aqui é o advérbio, tá bom? O advérbio aqui é o muito. É o advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Muito. Muito feliz, muito triste, muito rico, muito pobre, muito alguma coisa. É um advérbio de intensidade. Mas é um advérbio. Tá bom? Eu coloquei só advérbio, beleza? Só aqui a palavra advérbio. Então, não é advérbio por conta disso. Então, adjetivo, gabarito, letra C. Vamos para a próxima aí? Próxima questão. Próxima questão, que eu numerei errado aqui, né? Que deveria ser a 7, botei a 8. Lá. Complete a frase com o porquê adequado. Com o porquê adequado. Eu não sei, ela não veio à festa. Opa, calma aí, professor, tá faltando uma coisa aqui. Que é porque eu não sei, tem um espaçamento aqui, que é uma linha, tá? É uma linha. Eu não sei porque ela não veio à festa, beleza? Então aqui a gente vai se ajeitando com a provinha do lado, não tem problema nenhum. Dá só um espaçozinho aqui depois do ela. Pronto. Vamos lá. Complete a frase com o porquê adequado. Adequado. Então, não sei. Aí a gente sabe que é porquê, né? Ela não veio à festa. Mas qual o porquê? Junto, sem acento. Separado, sem acento. Separado com acento. Ou junto com acento. Vou te dar uma dica agora, um bizu, para você não perder mais questões de porquê. Pega a dica aí.
O porquê, junto na letra A, vou botar aqui letra A, esse porquê junto, você substitui ele por pois. Ó, eu não sei, pois ela não vê a festa. Não tem nexo, não faz sentido. Se eu botar o pois ali, eu não sei, pois ela não vê a festa. Substitui por pois, tá? Então o pois ali não vai fazer sentido. Então esse primeiro aqui, você já elimina. Eu vou te explicar agora o porquê com acento, já, junto, né? Junto sem acento, junto com acento. A letra D, o porquê junto com acento. O porquê junto com acento, você pode substituir por motivo, tá? Motivo. Só que tem uma coisa, ele vem sempre depois do artigo o, tá? Vem depois do artigo o artigo definido o, tá? Então seria substituir esse porquê por o motivo, beleza? Vou botar assim o motivo para ficar melhor aqui. Eu juntei tudo, né? Aí enganchei tudo ali. Vou botar aqui de outra de rosa. Ó, o motivo. Aí vamos lá. Você vai falar assim, eu não sei o motivo, eu não sei o porquê ela não veio à festa. Eu não sei o motivo, ela não veio à festa. Fica estranho outra coisa, eu não posso pôr um motivo. Ele tem que vir sucedendo o artigo define o motivo, tá? Então aqui não tem o, eu não sei o. Se tivesse o ali, beleza, o porquê ela não veio à festa, beleza. Seria o porquê junto com acento. Se tivesse o o depois do sei o. Não tem o, então não tem como porquê botar porquê com acento junto ali, ok? Faria sentido, eu não sei motivo ela não veio à festa. Eu não sei motivo, não sei o motivo, mas o o deveria estar ali, beleza? Então a letra D, ela se encontra equivocada também, não serve. Vamos para a letra C. A letra C é o porquê separado e com acento. Esse porquê, ele é utilizado para perguntas e é utilizado em final de frase. Em final de frase. Tipo, ela não veio, será por quê? Aí esse porquê teria separado e com acento, com uma interrogação. Eu estou estudando para quê? Por quê? Eu estou estudando por quê? Então, porquê no final de frase fazendo uma pergunta. Então eu vou usar esse porquê separado e com acento. E ele aqui já não é no final de frase, é no meio da frase, ok? Restando ali a letra B, para finalizar. A letra B, tem tudo com letra minúscula, né? Vou botar um B maiúsculo. A letra B é o porquê separado. Professor, mas na minha escola eu aprendi, alguém me falou, que esse porquê separado é o porquê de perguntas. Para começar, por que você não estudou? Por que você não lavou o banheiro? Por que você não foi trabalhar? Exato. Esse porquê separado sem acento, utilizado para perguntas diretas. Opa, quase que eu não escrevo. Diretas ou indiretas. O que são perguntas diretas ou indiretas? Pergunta direta. Por que você não limpou o chão? Por que você não varreu a casa? Por que você não lavou a louça? Por que você está me perguntando o porquê? Né? Tem uma interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta. Então, uma pergunta o quê? Direta. E o que é a pergunta indireta? É aquela pergunta do porquê. Separada está no meio da frase. Eu não sei o porquê ela não veio. Eu não sei por que ela não veio. Eu posso substituir também esse porquê por razão pela qual.
Substitui razão pela esse porquê por razão pela qual eu não sei, razão pela qual ela não veio à festa. Faz sentido? Faz. Eu não sei a razão pela qual ela não veio à festa. Então eu não sei por que ela não veio à festa. Eu estou fazendo uma pergunta indireta, beleza? Se eu estou fazendo uma pergunta indireta, o porquê aqui ele é separado e sem acento. Então essa aí eu sei que você gostou e vai deixar o like, gabarito letra B. Então você não vai se perder mais com o porquê, com essas dicas aí que o Titi está trazendo para ti hoje, tá? Não acabou não, mas não esqueça de deixar o likezinho, de se inscrever no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, beleza? Então, letra B, e aí explicando todos os porquês aí que existem na nossa norma culta da língua portuguesa. Para a próxima questão. Classifique o verbo da frase abaixo. E qual é a frase abaixo, professor? Maria comprou um presente para o seu irmão. Então ele quer o quê? Que classifique quem? O verbo. Então eu vou em cima do verbo. Maria comprou um presente para o seu irmão. Qual é o verbo aqui? O verbo é o verbo comprou, né? O verbo comprar. Maria comprou. Maria comprou um presente para o seu irmão. Bom, esse verbo é transitivo direto, indireto, é intransitivo ou é um verbo de ligação? Para começar aqui, eu já vou eliminar esse verbo de ligação, porque é uma ação isso aqui. Maria comprou. Quem compra alguma coisa para alguém, beleza? Então, o verbo de ligação não é um verbo de ação. Intransitivo, Maria comprou. Comprou o quê? Né? Então, o intransitivo é quando ele não precisa de complemento. Então, no caso aqui, comprou, ele precisa de complemento. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Eu tenho só assim, Maria comprou. Alguém fala para você, Maria comprou. Aí você vai perguntar o quê? Você vai perguntar justamente, comprou o quê? E esse o quê aqui, ele não tem preposição. Um presente, ou um presente para seu irmão, comprou uma roupa, comprou uma saia, comprou uma bola, comprou uma cama, né? Comprou um videogame, comprou um computador, tá? Então eu pergunto ao verbo, comprou o quê? Tá? Você percebe que esse o quê aqui que eu estou perguntando ao verbo, ele não tem preposição. Aí vai responder um presente. Mas não tem o para seu irmão ali? Sim, mas eu pergunto ao verbo, comprou o quê? Um presente. Pronto. Para seu irmão, ele pode, você pode deixar ele ali ou não. Mas quando eu falo, Maria comprou um presente, já dei sentido na frase. Ele só complementou ainda mais. Um presente para o seu irmão. Então, esse um presente aqui, ele é a classificação desse verbo da frase abaixo. O que ele quer? Classificação do verbo. Então, o verbo é o quê? É um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento sem preposição. Não obriga preposição. Quem comprou o quê? Não tem preposição. De que, para que, tá? Então, transitivo, direto, gabarito, letra A. Então, o verbo comprou, já sabe que é transitivo. Nesse caso aqui, né? Transitivo, direto. Ok? Você vê que não tem a preposiçãozinha ali. E um é artigo indefinido. Vamos para a próxima questão. Não esquece do like, não esquece de se inscrever aí. Isso aí é como a banca cobra. Que ela vem cobrando, vem um texto, vem cobrando compreensão, interpretação, beleza? Agora vem com classe gramatical, classes gramaticais, significado de porquês, classificação de verbo. E agora, professor? Agora está aqui, ó. Questão number 10, número 10. Identifique corretamente a classificação dos termos na frase. Eles chegaram extremamente cansados. Professor, identificar corretamente a classificação dos termos na frase. Eles chegaram extremamente cansados. Tem alguma coisa marcada não? Do jeito que tá aí, ok? Tá certinho, tá bonitinho aí. Vamos lá. Você vai olhar para as alternativas,
e ele vai, deixa eu só dar um espaçozinho para não ficar muito colado na letra, a banca vai colocar ali as palavras e a classe e a classificação delas. Por exemplo ali, olha para a letra D, chegaram, advérbio, claro que chegaram você sabe que não é advérbio, é do verbo chegar, então chegaram é verbo, então essa letra D aqui, eu já papoco ela aqui, não me serve, porque chegaram é verbo, ok? Você vai olhar para a letra C, cansados, advérbio, extremamente, locução adverbial. Gente, cansado, advérbio, cansado é adjetivo, né? É adjetivo, né? Cansados, estão cansados, estão animados, estão dispostos, tá? Então, a letra C também não convém a gente marcar, tá? A letra B, eles, advérbio, eles é pronome, tá? Então eles aqui já está errado porque ele é um pronome pessoal, tá? Caso reto, né? Eu, tu, eles ou elas. E aí botou chegaram ali como locução adverbial. Então já eliminei D, C e B. Sobrou a A. Extremamente. Extremamente é um advérbio. Beleza, está correto aqui. O extremamente, de fato, é um advérbio. Está agindo, advérbio, junto com o verbo aqui, ó. Eles chegaram. Chegaram o quê? Eu poderia falar que chegaram cansados, mas não. Eu usei um advérbio de intensidade para dizer que eles chegaram extremamente cansados. Beleza? Então, usei um advérbio. Então, o extremamente age junto do verbo. Então, é um advérbio de intensidade. Ok. E cansados, adjetivo. Beleza. O cansados está adjetivando que eles chegaram sem condição nenhuma de trabalhar, de fazer mais alguma coisa, extremamente cansados. Então, cansados aqui, com certeza, também é um adjetivo, está qualificando ali eles, né? Então, gabarito aqui, com certeza, é a letra A de aprovação. E se você aprovou, se você gostou, você já pode tacar aqui o dedo no like que você já fez, né? Já se inscreveu. Agora, colocar a câmera aqui no QR Code e se tornar um membro do canal. É bem baratinho, você vai ver, vai ter muitas questões, vai ter PDF para você imprimir, para você fazer mesmo no tablet, utilizar mesmo no celular para você ver no trabalho, no intervalo aí, tá? Você vai virar um membro, você vai ver que o membro prata, ó, se liga, com menos de R$5 por mês você se torna prata. É R$ 4,99, tá? R$ 4,99 por quê? Por mês. R$ 4,99 por quê? Por mês. Então você pode tornar um membro prata e ter acesso às vantagens do prata. Qual é a vantagem? Vai no QR Codezinho ali e olha, depois, ou então que tiver no computador, vai no Seja Membro. Ele pode se tornar um membro ouro. O membro ouro vai ter as vantagens do prata, vai ter mais as vantagens que o ouro tem, e ainda assim vai estar ganhando agora, que eu estou dando de bônus, um curso de raciocínio lógico do zero para você que se tornar membro ouro agora. Se tornar hoje membro ouro, raciocínio lógico do zero. Você vai ter a teoria e a prática explicando bonitinho, e a prática como as bancas cobram, só questões de bancas, só questões de concurso, beleza? Desde já eu te agradeço aí, forte abraço, Deus abençoe e até que momento, se Deus quiser, aqui com mais estudos para concursos.